Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você dentro da meditação de 16 de janeiro, cujos textos são de Mateus 19, 20 e Gênesis 27. E na nossa reflexão agora, nós veremos 4 versículos de Gênesis 27. Se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, vai ser uma benção. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Antes que morra. Esse é o tema da nossa reflexão de agora. Antes que morra. Antes que morra. Antes de eu morrer. Antes de você morrer. Há algo importante, fundamental, a que nós devemos fazer. Nesse contexto aqui, Isaque envelhecendo, sabendo que iria morrer, ele desejou deixar um importante legado para o seu filho mais velho, Esaú, que seria seu primogênito, abençoando antes de morrer. No desenrolar da história, Esaú ele havia perdido a sua primogenitura como alguém profano. Hebreus capítulo 12 mostra que a Bíblia fala que ele foi profano por causa dessa perda da primogenitura, em que ele demonstrou valorizar mais a necessidade momentânea, terrena, do que princípios e valores espirituais até. Agora, alguns exemplos na Bíblia também nos mostram isso. Jacó, por exemplo, quando ele abençoa seus filhos, trouxe já uma palavra sobre isso, o recado do pai, nos últimos dias, alguma coisa assim. Gênesis 49, versos 1 e 2. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos, anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros, ou nos últimos dias, que talvez seja uma melhor tradução. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. E depois no verso 33. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Josué também alertando o povo, sabendo que iria morrer e não iria mais liderar o povo, deixou um alerta para eles. Josué 23, 14 e 15. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Uma pausa aqui. Vou hoje pelo caminho de toda a terra, eu vou morrer, tá? Continuando. Todas os sobrevieram, nenhuma delas falhou. E será que assim, como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Davi instrui Salomão também antes de morrer. 1 Reis 2, 1 a 4. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, eu vou morrer. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel.
Vemos que Ezequias também deveria colocar a casa em ordem antes de morrer. Segundo Reis 21. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. No caso aqui de Ezequias, Ezequias se arrepende, ora ao Senhor pedindo misericórdia, né? Mais tempo de vida. Deus dá a ele 15 anos, o cura. E entendo na palavra que Ezequias não colocou a sua casa em ordem. Seu filho assumiu o governo bem cedo, bem jovem, e pela data, o tempo de vida, ele parece-nos que com 3 anos depois desse acontecimento é que ele nasceu, Manassés, e ele foi o pior rei para Israel. E a Bíblia diz categoricamente que por conta de Manassés, aí a Bíblia acrescenta filho de Ezequias, é que o povo foi levado cativo. Agora, nós não sabemos o dia da nossa morte. Não sabemos se chegaremos vivos neste final, no final desse dia. Eu não sei nem se eu vou conseguir terminar de gravar essa reflexão. Essa que é a verdade. Nós precisamos pensar sobre isso antes que nós morramos. Agora, o que vem após a morte? É interessante, Hebreus traz lembrei agora, nem coloquei aqui na nossa reflexão. Hebreus ele nos mostra algo importante sobre o medo da morte. Tomara que eu encontre rapidamente aqui. Sobre o medo da morte. Versículo 15 de Hebreus 2. Lê a partir do 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, pela morte de Jesus ele neutralizou o governo do diabo sobre a morte. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Todos que com medo da morte. Esse é o pior medo que a humanidade tem, é o medo de morrer. Não é à toa que o homem tenta ter vida eterna com preparos, com tecnologia, com inteligência artificial, com robótica, uma série de coisas, tentando ter vida eterna, com medo da morte deles. Mas o que vem após a nossa morte? Será que existe algo depois? As culturas mais antigas dizem o seguinte: os egípcios, por exemplo, acreditavam que a pessoa, a morrer, era transportada para outra vida, podendo levar desta vida para outra pertences pessoais, como bens materiais, e até pessoas como esposas, servos. É um caso dos faraós. Na cultura grega, eles acreditavam que os mortos eram transportados para as ilhas dos bem-aventurados, onde ficavam aguardando o julgamento de 3 representantes do mundo subterrâneo. Se o morto tivesse sido bom durante sua vida e os juízes estabelecessem sua retidão, ele entrava nos Campos Elíseos, uma espécie de paraíso dos gregos. Você tem uma menção a isso naquele filme Gladiador, se você assistiu, talvez você se lembre. Os romanos acreditavam na vida após a morte como um espelho dessa vida. E o que dizem algumas das principais religiões? O espiritismo kardecista ensina que ao morrer, o espírito da pessoa volta seguidas vezes em um processo que é chamado de reencarnação. Um ensino que diz que isso acontece até que a pessoa alcance a perfeição, o que é chamado de espírito de luz. E aí, por exemplo, para os kardecistas, Jesus ele era alguém
no seu último estágio no processo evolutivo. Por isso que no caso dele, ele não precisou reencarnar. Sim. O hinduísmo e o budismo ensinam que as almas voltam a este mundo seguidas vezes para serem purificadas, até que alcance a bem-aventurança eterna. Segundo esse ensino, isso acontece através da transmigração da alma. Isto é, após a morte, a alma volta a reencarnar no corpo de um animal, um inseto ou ainda um ser humano. Segundo este ensino, a alma passa de um corpo para o outro até ser purificada. Então ela é autorizada a entrar na morada dos deuses. Enquanto os budistas chamam este lugar de Nirvana, os hindus brahmanes dizem que a alma se une a Brahma, o grande poder universal. E o islamismo? O islamismo ensina que ao morrer os seguidores do Islã vão para um paraíso, enquanto os infiéis, os não islâmicos, irão arder no inferno. A vida no paraíso será uma vida de delícias, principalmente para os homens, onde haverá belas virgens para atender os mais íntimos desejos destes. Há alguns que comentem algumas coisas aí, até por conta com essa ideia, achando que fazendo isso, até colocando a sua vida em risco, né? Perigo de vida, querendo morrer, se sacrificando numa destruição, pensando isso, pensando que vão para esse paraíso de delícias com belas virgens. O catolicismo romano, no conceito do cristianismo católico, é parecido com o evangélico, com uma exceção principal, o purgatório. Esse conceito ensina que as pessoas, tem exceções, tá? Ao morrerem vão ao purgatório, como se fosse uma antessala do inferno, para que ali pudessem purgar os seus pecados e que, feito isso, são levadas ao paraíso. Praticamente em todas as culturas, falamos aqui de algumas religiões, em todas as religiões, né, culturas e religiões, mesmo com conceitos errados, há um consenso principal. Qual é esse consenso? A vida após a morte. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a morte é breve, que a vida é breve, perdão. Salmo 39, versos 1 a 7. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com o freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu o fogo. Então falei com a minha língua: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará? Levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Uma vida é breve. Não só a vida é breve, mas uma vida longe de Deus desperta a ira do Senhor. Uma vida iníqua desperta a ira de Deus. Salmo 90, 1 a 12. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Aí é a oposição da eternidade de Deus e da finitude do homem, né? Porque 1000 anos, finitude do corpo carnal. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca.
pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos e, se alguns pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, uma vida iníqua, ela atrai a ira de Deus. Vemos também no Salmo a brevidade da vida. Tem ali uma linguagem que nos dá a entender sobre algo escatológico também. A importância de refletir, né, no dia a dia, mas vemos que uma vida em pecado, ela indigna a Deus. Vemos na Bíblia também, sobre a morte, é que o juízo vem. Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim, ou seja, tudo aqueles ensinamentos anteriores, das culturas egípcia, grega, romana, das religiões, em comparação com isso, todas caem por terra. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ou seja, haverá um juízo depois da morte. Não tem mais o que fazer depois que morrer. Tudo é resolvido aqui, de acordo com como vivemos nessa terra. E não é que o julgamento alguém vai conduzir ao paraíso ou vai passar no purgatório. Não. A Bíblia diz que quando Jesus vier, ele aparecerá àqueles que o esperam para a salvação, porque é Jesus que nos leva à vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai a Deus, ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é por Jesus. Nós vemos na palavra de Deus também que a alma pode perecer. Não termina nesse corpo carnal. Ok? Tem algo depois. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A morte não nos esconde de Deus. Nem a morte nos esconde de Deus. Salmos 139, versos 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, e aí no lugar dos mortos, eis que tu ali estás também. A Bíblia ainda fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18, 23 e depois 32. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Aliás, a palavra diz que Deus tem prazer somente na morte dos seus santos, dos seus servos. A morte não nos separa de Cristo. Claro, não nos separa de Cristo, você precisa estar em Cristo. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia ainda diz que a morte terá um fim. 1 Coríntios 15, 22 a 26.
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Lá em Apocalipse também, a Bíblia nos mostra que não haverá mais lágrima, mais pranto, mais dor, e não haverá mais morte. Nós não sabemos o dia da nossa morte. Não saberemos se chegaremos ao final desse dia. E a pergunta para mim e para você é, diante disso que a Bíblia nos mostra, qual o destino da sua alma? Qual o destino da sua alma? Qual o destino da minha alma? Nós precisamos fazer alguma coisa antes de morrer. Antes que morra, você precisa fazer algo. A vida terrena, ela acaba aqui, ela é breve. Mas existe um porvir. E esse porvir é com ou sem Deus. O que fazer antes de morrer? Primeiro, crer em Jesus Cristo. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Você precisa render a sua vida a Cristo. Você precisa confiar de que ainda que você morra, você terá vida eterna. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que cresce em Jesus, não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus? Você precisa resolver isso, urgente. É urgente. Segunda coisa, você precisa nascer de novo. 1 Pedro 1, 23 a 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Você precisa nascer de novo pela palavra de Deus. Nascer de Deus por meio da compreensão do Evangelho. Você precisa nascer de novo. Terceiro, antes que você morra, você precisa desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Salmo 103, versos 15 a 18. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Ou seja, os dias do homem são como a erva, como a flor do campo. Passa o vento, logo se vai e não é mais conhecido. Então a vida do homem é assim, é breve. Mas a misericórdia do Senhor, ela é eterna. Para quem o teme, ou seja, tem um relacionamento pessoal com Deus, o teme. Aqueles que guardam a sua aliança, ele tem uma aliança com Deus. Tem um relacionamento com Deus. E sobre os que se lembram
de cumprir os seus mandamentos, ou seja, de quem vive a palavra de Deus. E quem vive a palavra de Deus demonstra que ama a Deus. Então é preciso crer em Jesus, porque nele, ainda que morra, você viverá. Você precisa, crendo em Jesus, entendendo que ainda que você morra, você viverá. Você também precisa, em segundo lugar, nascer de novo na palavra, por meio da compreensão do Evangelho. Terceiro, você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus antes que você morra, porque depois vai ser tarde demais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.